Você conhece o fenômeno econômico que foi teorizado num gráfico e que se convencionou chamar o sorriso do dólar? Se você não conhece, fique até o final desse vídeo para você aprender um pouco mais sobre economia política e como esse fenômeno pode afetar a economia brasileira. O sorriso do dólar trata-se de um gráfico em formato de sorriso que expressa distintas situações da economia norte-americana e as flutuações do dólar em meio a esse processo econômico. Quando a economia norte-americana está bombando, está em crescimento, está muito forte, o dólar tende a se fortalecer, então ele fica numa ponta desse sorriso. Quando a economia norte-americana não está nem crescendo muito e também não está em recessão, desacelerando, está num momento intermediário. Então o dólar ele não cresce muito, não se fortalece tanto e fica num valor também intermediário aqui no centro do sorriso. E quando a economia norte-americana está desacelerando, em recessão, está em queda, o dólar tende também a se valorizar porque muitos investidores, com receio de perder dinheiro na queda das ações na Bolsa de Valores de várias empresas, acaba se refugiando para o dólar, especialmente comprando títulos do Tesouro norte-americano. Então o dólar se fortalece numa outra ponta desse sorriso. A nova administração de Donald Trump está reposicionando a economia norte-americana, aplicando um plano econômico que terá resultados positivos se tiver somente a longo prazo. No curto prazo, a economia norte-americana tende a desacelerar e pode até entrar numa situação de recessão. É o que muitos economistas já estão discutindo no interior dos Estados Unidos. E quais as consequências para a economia americana e para o Brasil? Os resultados positivos, se vierem, será a longo prazo. Então, a curto prazo, o povo norte-americano vai sofrer. E para o Brasil, quais as consequências? Em relação à economia brasileira, como ela é ainda muito dependente da economia norte-americana e também dependente do dólar, existem muitos elementos que podem afetar o bolso não só dos grandes empresários, mas também da classe trabalhadora brasileira. Como o Brasil ainda é um país muito dependente da economia norte-americana e também dependente do dólar, quando o dólar aumenta de preço, isso tem consequências inflacionárias. E por quê? Em primeiro lugar, porque o Brasil é um grande exportador de commodities de alimentos, de grãos. E essas commodities são vendidas em dólar. Então, o agronegócio brasileiro passa a exportar tudo que ele produz e falta alimentos no mercado interno. Ao faltar alimentos no mercado interno, gera um processo inflacionário e que afeta principalmente a maioria da classe trabalhadora mais pobre, que precisa de alimentos baratos para manter ali o básico de uma vida digna. O outro fator que prejudica a economia brasileira é que as importações com dólar num valor mais alto fica mais cara. Por quê? Porque ao Brasil ter que comprar em dólar produtos que são fundamentais para a economia brasileira, produtos importados como fertilizantes, como petróleo refinado, isso também acaba aumentando o valor dos produtos aqui no Brasil, ou dos serviços que utilizam fertilizantes e também o petróleo refinado. E isso tensiona também a inflação no Brasil. Quando a inflação no Brasil é tensionada, isso acaba obrigando o Banco Central a aumentar a taxa de juros para tentar controlar a inflação. E quando se aumenta a taxa de juros no Brasil, isso gera um fenômeno de desaceleração da economia brasileira. E ao desacelerar a economia brasileira, isso gera menos crescimento. E ao gerar menos crescimento, menos investimentos, também pode afetar o tema do emprego no Brasil, que até agora
durante o atual governo, vem vindo muito bem. Então, é muito preocupante os efeitos colaterais do sorriso do dólar. E quais são as ações, as medidas, as estratégias que o Brasil deveria tomar para poder mitigar, diminuir os efeitos desse fenômeno chamado sorriso do dólar? A curto prazo, existem algumas medidas importantes que o Brasil pode tomar, e o governo brasileiro já começou a tomar essas medidas, que é diminuir os impostos de alimentos importados e incentivar que esses alimentos possam preencher esse vazio que existe no mercado interno hoje por conta do agronegócio brasileiro estar priorizando as exportações para poder ganhar em dólar quando o dólar está no valor muito alto. Em segundo lugar, o governo brasileiro precisa incentivar a agricultura familiar a produzir mais alimentos no mercado interno. Isso também já está começando a ser incentivado pelo anúncio que o governo acabou de dar semana passada em relação ao Plano Safra, que vai priorizar o incentivo aos alimentos da cesta básica e à agricultura familiar. E uma outra medida muito importante é ampliar os estoques reguladores da Conab, ou seja, o governo brasileiro precisa ter estoques de alimentos. Infelizmente, os governos anteriores acabaram com esses estoques que existiam antes, né? Mas é preciso retomar esses estoques para quando houver algum problema de falta de alimentos no mercado interno, o governo brasileiro ter condições de colocar esses estoques no mercado interno para poder aumentar a oferta de alimentos e aí diminuir a inflação. E quais as medidas mais a longo prazo que o governo deveria tomar como uma política de Estado, né, para que o Brasil pudesse proteger melhor a sua economia? Em primeiro lugar, o Brasil tem que diminuir a dependência que existe hoje com a economia norte-americana e o dólar. E isso só pode ser feito aumentando e ampliando os parceiros comerciais, como o Brasil já vem fazendo com o BRICS, mas isso precisa ser aprofundado. O Brasil precisa criar mais parceiros comerciais e mais trocas e transações econômicas e comerciais com moedas locais, sem o dólar, porque isso pode diminuir a nossa dependência da economia norte-americana. Uma segunda medida a longo prazo que precisa ser colocada em prática rapidamente é ampliar a reforma agrária no Brasil. Com mais pequenas propriedades, produzindo alimentos para o mercado interno, nós vamos conseguir atender às demandas do mercado interno de alimentos e mitigar os efeitos inflacionários. E por fim, o Brasil precisa urgentemente transformar a sua pauta exportadora, que hoje está centrada em exportar produtos primários. O Brasil precisa ampliar o seu parque industrial de produtos high-tech, produtos de alta tecnologia, produtos sofisticados, e colocar esses produtos à disposição da pauta exportadora para que a gente possa ter uma balança comercial muito mais sofisticada, muito mais produtiva e de um valor muito maior, um valor agregado que pode fortalecer a economia brasileira e mitigar os efeitos de qualquer turbulência internacional. Esse vídeo qualificou os seus conhecimentos? Então eu só te peço em troca que você dê um like, que você comente a sua opinião, é muito importante para o debate público, e que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas e se inscreva também no canal. E eu te convido também a fazer uma maratona dos vídeos do nosso canal. Nós estamos começando um trabalho que apresenta um nível de qualidade para o entendimento da economia política mundial, e você é um felizardo se fizer uma grande maratona com os vídeos do nosso canal. Um abraço e até a próxima.